Bom dia, Mauro. Bom dia, Plínio. Prazer em poder conversar com vocês, Mauro. Eu estava falando aqui antes de você chegar que tem três pessoas que merecem medalha. E você, o Vadir, que esteve aqui ontem, nessa história do Moro. E o Alexandre Padilha, que vem daqui a pouquinho, que é o autor da ação aqui em São Paulo, né, que levou ao cartão vermelho para o Sérgio Moro. Qual a sensação que dá depois desse tempo todo, Pimenta? E como é que você analisa essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui? Ontem eu estava olhando minhas coisas e eu usava muito a expressão, né, que Sérgio Moro, você entrará para a história pela porta dos fundos, né? Sérgio Moro, você será lembrado no lixo da história. Eu usava muito essa expressão nas minhas manifestações, né? Tanto com relação ao Moro como em relação ao Dallagnol, né? E, e hoje, cada vez mais, né, a gente observa exatamente essa desconstituição total dessa figura, né, criada, que a mídia teve um papel decisivo e fundamental. Né? Se o Sérgio Moro e o Dallagnol recebiam o tratamento que receberam, de verdadeiros popstars, quando chegavam no Congresso Nacional, quando circulavam pelo país, isso se deve muito à mídia, né, Mauro? Uhum. E vejam bem a fragilidade. São figuras que não conseguem, sem edição, sustentar um debate elementar, né? Você nem com edição, né? Nem no Twitter do Moro ele se sai bem, né? Impressionante. Tu não consegue ver o Dallagnol fazer uma frase, o Moro fazer uma frase. Quer dizer, nunca, durante todo esse período da Lava Jato, foram submetidos a uma entrevista. Eram verdadeiras sessões de bajulação. Quando iam na Câmara e do Senado, ninguém podia fazer perguntas. E quando foram submetidos a qualquer nível de questionamento, desmoronou. Né? E o próprio Moro, que era tão cioso, acabou agora passando por esse vexame de ter a sua tentativa de burlar a legislação eleitoral para criar um domicílio num estado com o qual ele não tem relação nenhuma, nem nunca morou, passar pelo fiasco de ter rejeitado o seu pedido de domicílio eleitoral. Né? Então, realmente é uma situação patética, né, constrangedora, e que só reforça, né, o ponto de vista que a gente sempre teve a respeito dessa gente, né, Mauro? Total. Você acha, com o conhecimento que você tem aí da justiça eleitoral, da legislação eleitoral, que ele conseguirá manter a candidatura lá pelo Paraná? Ou como ele transferiu o domicílio, ele também já não tem mais domicílio lá? Eu não sou advogado, Mauro, mas eu tenho a impressão que, como foi anulado esse ato da transferência, ele volta, né? Eu acho que fica valendo a. Agora vai ser candidato a quê? A deputado tem o Dallagnol. A senador tem o. Será que tem espaço para ter dois deputados federais da Lava Jato lá? Eu não Mas é sei. uma briga entre dois, hein? Ele vai bater de frente com o Dallagnol. A outra alternativa é ele ir para o Senado. Ele bate de frente com o Álvaro Dias. Então, até essa questão de ser candidato no Paraná, eu sinceramente acho que é muito mais uma resposta, para não dizer que vai para casa, do que de fato um projeto que possa prosperar, né, Mauro? Pimenta, estou solidário com você e com a sua tristeza, que era de poder se defrontar, confrontar com esse sujeito lá na Câmara das Deputadas e Deputados, pelo jeito. Você não vai ter esse prazer, né? Ser chamado para o debate na tribuna, né? Eu tentei, né? Tentei várias vezes, né? Mas, Mauro, a gente não conversou sobre a ida do Lula no Rio Grande do Sul. Pois é, ia te perguntar como estava o Moro. Gente, eu queria saber do Rio Grande do Sul. O Pimenta, evidente, não estava aos pedaços na quarta-feira e estava montando toda a articulação. Foi uma grande agenda, viu, Mauro? Uma grande agenda. Conta, como é que foi? Qual a tua avaliação? Fizemos 3 atividades temáticas. Uma atividade com o mundo da educação, vamos chamar assim. Outra atividade muito importante com todo o setor do cooperativismo gaúcho. Todos os setores, Mauro, todos. Cooperativa de crédito, unificação rural,
cooperativa de produção, de comercialização, as cooperativas do setor vitivinícola, cooperativa de habitação, todos os setores. E uma atividade com o setor da cultura. Essas 3 atividades, Mauro, tinham lotação limitada no espaço e rapidamente as confirmações nos exigiram a encerrar, né, os convites. Então foram 3 atividades com público 100% lotado o espaço para esses encontros. Depois tivemos um grande ato sobre soberania num local onde o Lula queria que fosse local aberto. A gente tentou, mas os advogados nossos sugeriram que isso poderia permitir alguma interpretação de campanha antecipada na pré-campanha. Então fizemos um local fechado. Um local muito bonito, muito bom. É uma casa de eventos, né? Com 7.000 lugares. Às 18 horas nós tivemos que fechar o local. Muita gente ficou do lado de fora. Tinha catraca, contador. Quando lotou os 7.000, nós tivemos que suspender o acesso, né? Se fosse um local maior, com certeza teria comportado muito mais gente. Convidamos o Requião. O Requião eu vi, foi muito emotivo, inclusive, né? Era um ato sobre soberania, né, Mauro? Sobre soberania. O Lula foi acompanhado da Dilma, a Dilma estava em São Paulo, o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, a presidenta Gleice e o Mercadante, né? E lá se somaram ao nosso grupo o Requião, Tarso Genro, Olívio Dutra. Foi um grande ato, viu, Mauro? Um momento muito forte. O Lula não ia ao Estado desde o julgamento, né? O Rio Grande do Sul estava com saudade do Lula e o Lula com saudade do Rio Grande do Sul. Foi um encontro muito forte politicamente, um grande evento, viu, Mauro? Eu achei também realmente muito, muito expressivo, muito forte. E olha, você que é o presidente do PT no Rio Grande do Sul, e sei que se organizou em detalhes o evento, como evento, foi muito, muito, muito bonito de ver, realmente gostei bastante. Não tivemos nenhum tipo de problema com segurança. Eu vi. Tudo funcionou 100%, deslocamentos. Não tivemos... Olha, se algum bolsonarista tentou chegar perto de nós, ficou a quilômetros de distância, viu, Mauro? Na quinta-feira, no dia seguinte ao evento, veio o Leonel Rádio, vereador do PT do Rio Grande do Sul, policial, né, que montou lá um esquema de segurança, e ele falou, ó, não teve nada. Né, o esquema de segurança foi realmente rigoroso, e não teve incidente realmente nenhum. Deixa eu te fazer uma pergunta para encerrar o capítulo Rio Grande do Sul e voltar para o Brasil, que tem novidade boa aí que eu quero comentário teu. O Lula fez um apelo pela unidade lá no Rio Grande do Sul. Achei, inclusive, interessante que tinha um clima muito amistoso, por exemplo, entre o PT e o PSOL, mas cada um foi lá na frente e falou do seu candidato. Né? Acho que foi tranquilo, foi num clima sereno e de amizade. Não é? E o Lula fez um apelo pela unidade, para iniciar da esquerda, para depois pensar em outras possibilidades de ampliação. Como é que ficou essa conversa, Pimenta? Olha, Mauro, a conversa segue, né? Tá. O PSOL tem o nome, né? O vereador de Porto Alegre, Pedro Ruas. O PSB tem o nome do ex-deputado Beto Albuquerque. E nós apresentamos o nome do nosso deputado estadual, Edgar Preto. E o PDT tem nome também, né? O ex-deputado Vieira da Cunha, que é um cara do campo progressista, do campo popular. Então, os setores democráticos aí tem 4 candidatos. Né? Ainda não há uma definição sobre o que o Leite vai fazer. Mas o Onyx é o nome da direita mais consolidado. Né? Se o Leite for candidato, com o MDB na vice, é evidente, né, Mauro, que nós, com 4 candidatos, corremos o risco de ter um segundo turno do Leite contra o Onyx.
Apesar do Lula ter mais de 40% das intenções de voto no Rio Grande do Sul, nós, com 4 candidatos, ficamos todos ali na casa dos... Né? Que tem menos tem 8, que tem mais tem 13, 15, né? Então nós precisamos construir essa unidade, né? Estamos trabalhando para isso. Temos um diálogo forte com o PSOL, com o PCdoB. Tem mais o nome da Manuela, né? Que é um outro nome que pode compor, né, uma chapa majoritária. Nós entendemos... você acha que essa dela dizer que retirou, quer dizer, que está fora, tal, é uma questão... Eu acho que foi muito mais um gesto para dizer o seguinte: olha, eu não sou empecilho né, para a unidade. Mas eu acho que a gente construindo essa unidade, a Manuela vem, sim, para ser nossa candidata ao Senado. Né? E nós temos aí, Mauro, mais um tempo. Né? Eu estou esperançoso que a gente possa chegar aí num denominador que permita essa unidade. Né? Nós não fechamos a porta para o diálogo em nenhum momento. O que a vida tem mostrado é que a candidatura do Edgar é aquela que tem mais competitividade, né? Pela sua ramificação, pela sua identidade com o presidente Lula. É aquele que se dispôs, de fato, a construir o palanque do Lula no Rio Grande do Sul. Agora, nós queremos continuar com esse debate com o PSOL, com o PCdoB, com o PV, com a Rede, com o PSB, né? E eu tenho comigo aqui que a gente vai conseguir construir aí essa unidade, Mauro. Pimenta, deixa eu te mostrar. Acaba de sair mais uma pesquisa, né? Diferentemente daquela que mostrei há pouco, do Poder 360, que é remota, esta é presencial, e aí, de fato, está em linha com as pesquisas todas que estão rolando aqui. Pesquisa da Quest, 10 minutos atrás, o Felipe Nunes, que é o fundador da Quest, postou no seu Twitter, como eles costumam fazer, está aqui, 47 Lula, 29 Bolsonaro, 12 a soma de todo aquilo que a gente chamou no passado de terceira via, agora a gente chama de todo o resto. Aí 7 são, deixa-me ver, brancos, nulos, não sei, e cinza é indeciso. Tá? A soma está dando 47 para o Lula, 41 para a Rapa. O que quer dizer vitória no primeiro turno. Parece que está meio consolidado o cenário, pelo menos do ponto de vista das pesquisas, que aponta para a vitória de Lula no primeiro turno, e talvez seja esse o motivo do grande desespero crescente do Jair Bolsonaro. Né? Sem dúvida, Mauro. Né? Eu acho que essa reação translocada do Bolsonaro tem uma relação direta com as pesquisas, né? Quanto mais se consolida um cenário de vitória de primeiro turno, veja bem, nós estamos falando de 47 a 41, né? Quer dizer, o Bolsonaro caiu para 29. A soma de todos os demais dá 12. 12 foi o que o Ciro fez na outra eleição. Agora é a soma de todos os outros, né? Então, e o Lula numa curva de crescimento. Então, eu tendo a achar, Mauro, que vai... é verdade, entrar essa questão, né? Vamos olhar aqui, ó, março 44, 45, 46, 47. De 44 para 47 já está ali até fora da margem de erro, né? A crescimento. Sim, nas últimas 4 pesquisas, o Lula cresceu de 44 para 47. E o Bolsonaro caiu de 31 para 29, né? E a chamada terceira via, que tinha 19, hoje está em 12, né? E eu falei com um candidato do PDT, a deputado federal, que me disse que 75% dos eleitores dele já estão com o Lula. Nossa. Eu acho que vai haver uma avalanche. A presença do Alckmin, viu, foi muito interessante, Mauro, no Estado. Setores que vieram participar das atividades, dos eventos. Eu acho que o Alckmin reforça muito essa ideia da necessidade da vitória do primeiro turno, da construção dessa grande unidade, né, em torno de um projeto de defesa da democracia, da retomada do crescimento, da geração de empregos e tudo aquilo que significa, né, e projeta na sociedade a vitória do presidente Lula, Mauro.
Acho realmente impressionante essa avalanche lulista que está empurrando, né? Essa semana, Pimenta, dei com destaque o fato de que os candidatos do Bolsonaro a governador nos estados não querem saber de aparecer perto do Bolsonaro, nem eles. Nem eles. A gente viu o Fernando Bezerra Coelho puxando aplauso por Lula, ele que foi líder do governo Bolsonaro no Senado. Nós vimos o papel que ele exerceu, papel triste, inclusive, na CPI da Covid. Não está sobrando ninguém, né? Por isso, Mauro, que eu volto agora àquela questão que tu colocou lá no início, que foi a história do desfile do 7 de setembro. Isso, queria te perguntar sobre isso. Até lá, Mauro, até lá, do meu ponto de vista, vai estar absolutamente consolidada, né? Nós estamos há 2 meses do 7 de setembro. Né? 3 meses. Isso. Até lá, a tendência é que haja uma consolidação total desse cenário de vitória de primeiro turno. E na medida que os bolsonaristas perceberem que não há viabilidade eleitoral desse projeto, eu tenho, né, a opinião que, inclusive, a base parlamentar dele vai abandoná-lo. Né? Esses gestos do Fernando Bezerra, outros nomes que têm se manifestado, são gestos que demonstram uma confiança e uma expectativa. Né? E eu não acredito, Mauro, que setores, né, das instituições como o Poder Judiciário, do aparato, né, do Estado, né, como as polícias ou mesmo as Forças Armadas, possam ignorar, né, esse processo de isolamento de um presidente que não representa um projeto político para o país. Veja bem, o Bolsonaro está preocupado em salvar o Francisquini. Uhum. Pois é. Daniel Silveira e Francisquini, ele está salvando essa turma. Né, são figuras que quem conhece, como a gente conhece, né, sabe que representam, né, eu não digo nem o baixo clero, né, é o submundo da política, é o esgoto da política. Né? Roberto Jefferson, Daniel Silveira, aqui mais cedo, olha, Pimenta, Francisquini, né? São figuras que representam são figuras que não têm menor respeito dentro do parlamento. Assim são também as pessoas que se aproximam dele no mundo acadêmico. Uhum. Assim são também as pessoas que se aproximam dele nas Forças Armadas. Né? Então, esse setor que está junto com o Bolsonaro, do ponto de vista empresarial, a Luciano Hang, Carla Wizard, né? Na política, Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Francisquini, no mundo religioso, né? Pastor Everaldo, Flor de Lis, Malafaia, né? Então não é diferente nas Forças Armadas. Quer dizer, qualquer espaço, você tem pessoas que convivem naquele espaço, mas não têm credibilidade, não são respeitadas, não são lideranças, e que foram alçadas a essa posição numa situação artificial pela sua relação com o Bolsonaro, né? Na academia. Olha quem é o secretário nacional de cultura. É alguma liderança no meio cultural? Claro que não. Veja o cara que cuida do meio ambiente. É alguma liderança importante no meio, né, do qual ele atua? Evidente que não. Então são figuras que foram artificialmente levadas a determinados papéis, mas que não têm autoridade e não têm legitimidade perante o grupo do qual eles pretensamente representam. Não é diferente das Forças Armadas, Paulo. Você sabe, interessante isso que você fala. Bom, deixa eu registrar aqui, eu passei mais cedo um vídeo lá de um dos momentos mais um momento de descontrole do Bolsonaro, e está aqui, quando a câmera passa, ó quem está na primeira fileira, Daniel Silveira. É uma característica do fascismo, né?
Bia Paulo, Kicis, Daniel Silveira, o outro, a aquele Bia, que tocava gaita, aquele do turismo. pois é. Essa é a turma. É uma característica do fascismo, essa capacidade de agregar figuras da marginalidade e grotescas, né, ao redor do poder. Que é isso? Você mencionou uma Figuras que fila nunca foram, de que pessoas se sentem grotescas. desprestigiadas, que acham que nunca foram valorizadas, que tem Ressentimento, uma né? relação, né, de ódio, de vingança com as instituições. Né? Agora, sobre essa votação do Supremo, deixa eu registrar aqui o Nolês de Carvalho Filho, gaúcho, epa, gaúcho, que nem Paulo Pimenta, atrasado aqui agora, mas sempre presente para ficar informado com tudo que essa raça de políticos do falso e moralismo e fascismo quer, que tentam ludibriar e cegar o povo brasileiro com suas armadilhas. Pois é, falar em armadilha, tem um ditado, eu não sei se aí no Rio Grande do Sul se usa esse ditado, aqui em São Paulo, desde criança eu ouço. A esperteza, quando é grande demais, engole o esperto, né? Aí, essa dupla aí de idiotas, o Mendonça e o Cássio Nunes, acharam que ia dar um golpe nos 9 ministros do Supremo, com aquela jogadinha de um pede vistas, o outro convoca a segunda Segunda turma, turma. e acho que eles imaginaram que o Pleno do Supremo ia entrar numa briga com eles, e aí ia virar uma confusão. Teve um acordo dos ministros durante a madrugada, o seguinte, vamos ficar quietos, deixa rolar a segunda turma, e deu 3-2. Eles escaparam de um 9-2 para um 3-2, mas tão humilhante quanto, né? Exatamente. Eu acho que, inclusive, consolidou uma jurisprudência que considera crime eleitoral, passível de perda de mandato, fake news sobre urna eletrônica e sobre a segurança do sistema eleitoral, né? Quer dizer, eu acho que eles mandaram um recado para todos os candidatos e candidatas do país, se tiverem uma conduta semelhante à do Francisquini, né, e correrão em crime passível de perda de mandato. Eu acho que essa foi a jurisprudência, esse foi o recado que o tribunal enviou ontem, né, para todos aqueles que vão participar do processo eleitoral desse ano, Mauro. Parece que a gente vai ter o TSE e o Supremo, que em 2018 foram, como haviam sido, né, no caso da Lava Jato, tiveram um papel de cumplicidade, né, tudo. Eu admito, inclusive, que foram, em certa medida, pegos de surpresa, mas tiveram cumplicidade, porque aquele esquema das fake news nos pegou de surpresa, pegou todo mundo de surpresa. E ao longo desses anos, o esquema da fake news foi lançado na clandestinidade. A gente viu a reportagem Exatamente. do Congresso em Foco, que levou até a ameaça de morte do jornalista, o Pestana, lá em Brasília, mostrando que eles estão reduzidos à mais absoluta clandestinidade, perfil anônimo e tal, para tentar construir uma rede de fake news. Eles não vão nadar de braçada como lá. Mas agora, está claro que o papel do TSE e do Supremo mudou. É um papel de garantidor de eleições limpas e da democracia, né? Com Mudou o certeza. papel. Eu acho que esse é o recado que foi mandado para o país ontem, Mauro. E nesse sentido, como é que você imagina os limites para esse esquema do bolsonarismo? Ontem, no meio de toda a confusão, o Bolsonaro reuniu-se com o dono do Telegram, aquele russo, que é dono do Telegram, fora de agenda no Palácio do Planalto. Como é que você vê, como é que você analisa a estratégia desse campo aí dos inimigos? Não tem nenhum. Qual é o efeito prático? O Daniel Silveira está inelegível, vai continuar inelegível. O Francisquini foi caçado e vai continuar caçado. Né? Quer dizer, do ponto de vista objetivo, as medidas estão sendo adotadas. Né? Então, ele deu lá o tal do perdão para o Daniel Silveira. Tá bom. Cheio de multa, inelegível, fora do ambiente político, em curto espaço de tempo. Francisquini inelegível, caçado. Né? Então, acho que é muito mais uma retórica para responder à base dele do que qualquer coisa que tenha efeito prático e consequência real na vida no processo eleitoral, Mauro. Mauro, Paulo, é isso, Mauro? Só uma questão. Você é jornalista, como eu, e queria te colocar essa questão que está causando, né, revolta e estupor e indignação mundial, que é o desaparecimento do Dom Phillips, o jornalista Mauro, freelance. deixa eu te contar uma coisa, Mauro. Fala. Eu tive 2 vezes nessa região. Não.
Rapaz, eu tenho uma experiência nessa região que ela é impressionante, Mauro. Na época que a Federação Nacional dos Policiais Federais tinha uma postura progressista, era um chamado Marcos Vinck, era o presidente, e o Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Federal tinham também uma postura diferenciada. Eles me organizaram uma missão, né, e me convidaram para fazer uma viagem para visitar e conhecer as condições de trabalho dos policiais federais e dos analistas tributários da Amazônia. Lá. E eu fui, Mauro, eu comecei lá em Tabatinga, eu fui até o Acre, né? Eles fretaram um aviãozinho e nós íamos de fronteira em fronteira, né? Só eu de deputado, durante vários dias na Amazônia. E nós fomos a Tabatinga, Mauro. De Tabatinga, nós pegamos um barco, descemos pelo Rio Solimões, e eu entrei nessa região do Vale do Javari, que é uma região de tríplice fronteira entre Colômbia, Brasil e Peru, né? Mauro, o Solimões é um rio muito grande, um rio caudaloso, né? E quando tu vai te aproximando do Javari, tu começa a enxergar uma coisa que tu não sabe direito o que é. Quando eu entrei no Javari, eu me apavorei que eu não enxergava o leito do rio, pela quantidade de toras de madeira que desciam pela correnteza. E lá embaixo do Javari, ele desemboca no Peru. Então eles cortam as árvores, Mauro, e marcam as árvores como quem marca gado, e jogam no rio. E o rio atam as toras umas nas outras, e o rio leva a madeira para o Peru. E ali no Peru, próximo desse local, tem uma pista de pouso que posa Hércules, levando cargas de madeira, na época, mogno, madeira de lei, para o Japão, para a Itália. Eu vi tudo isso, Mauro, madeireiras enormes. E tu tinha que ver, naquela época já, as condições de trabalho do IBAMA, da Polícia Federal, da Polícia... era praticamente inexistente. Balsas que não funcionavam. E a gente enxergava a presença, né, de grupos armados, né, do crime organizado. Olhando essa notícia hoje, eu fico pensando, rapaz, onde é que nós nos metemos, viu, Tia? Porque eu tive no Peru, eu tive na Bolívia, eu entrei nessa área, todo o Rio Javari, conheço essa região. Depois eu tive de novo lá. Um dia, Mauro, nós fizemos uma reunião num bar com lideranças locais, e em cima de uma mesa de sinuca dentro do bar que nós estávamos, velavam 2 pessoas. Né? Em cima da mesa de sinuca no bar onde nós fazíamos a reunião. Tinha 2 corpos que tinham sido assassinados naquela noite, sendo velados. Né? Então, a situação gravíssima. Bolsonaro retirou completamente o Estado, entregou aquela região para o crime organizado. É uma região não só de garimpo ilegal, de madeireiro legal, mas de controle de fronteira do tráfico, né? Porque ali é produção de pasta base da cocaína. No Peru, né, laboratórios na Colômbia, e o mercado é o Brasil. Então, aquilo ali é uma zona de enorme produção, refino e comercialização de cocaína. E o Bolsonaro fez um acordo com o crime organizado e retirou a Polícia Federal, retirou a Receita, retirou o IBAMA, retirou todo mundo de lá. Então, o risco que esses 2 profissionais estão correndo diante da cumplicidade desse governo é algo gravíssimo, viu, Mauro? E o cenário no meio jornalístico, nacional e internacional, é de extremo pessimismo. Infelizmente, não se aguardam boas notícias. Né? Ok. Um abraço, Mauro. Obrigado, Pimenta. Até quarta-feira que vem.